Olá, meus jovens, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade na nossa aula 2 dessa segunda etapa, certo? Então hoje nós vamos estudar Mosias, no capítulo 12, certo? Nós vamos continuar contando a história do rei Noé, do malvado rei Noé, e também do nosso profeta Abinadi, certo? Então, parabéns aos que já responderam as perguntas da aula anterior, né, onde eu perguntei sobre como foi as advertências do rei Abinadi, certo, ao povo. A primeira advertência, certo, uma advertência mais tranquila, podemos assim dizer, mas a segunda advertência foi uma advertência mais dura, onde o profeta ele falou coisas assim bem pesadas. Então eles tinham duas atitudes a fazer: ou se regenerar e pedir desculpas ao Senhor, pedir perdão, ou então se revoltar mais ainda e tentar tirar a vida do profeta. E, infelizmente, foi a segunda opção. Eles fizeram de tudo para poder se livrar daquelas palavras duras, né? Então, a melhor forma foi o quê? Prender o rei Abinadi. Mas antes de nós começarmos a falar do que aconteceu, eu gostaria que vocês gostaria que vocês pensassem e refletissem sobre duas perguntas, certo? Para vocês é fácil falar eu sei que, eu acredito que? Para vocês será que é fácil? Por exemplo, você dizer eu sei que Deus vive, eu sei que Jesus Cristo vive, ou eu sei que essa igreja é verdadeira, eu sei que esses ensinamentos são verdades. Para vocês acham que isso é fácil falar para as pessoas ou é difícil? Hoje, na aula de hoje, pois nós vamos aprender que para o rei Abinadi não era difícil isso. Pelo contrário, ele tinha muita determinação em falar a verdade e poder defendê-la. E é o que nós devemos fazer a partir de agora. Nesses momentos tão críticos que nós nos encontramos, é de extrema importância que nós possamos defender a verdade e a retidão de todas as formas. Então, no capítulo 12, do versículo 1 ao 17, nós não vamos poder ler tudo, porque muitas escrituras eu gostaria que vocês lessem em casa, certo? Nós vamos aprender que Abinadi ele foi preso, certo? E na prisão ele sofreu, né, bastante. Sofreu fome, sofreu frio, certo? Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta referente a isso e eu quero que vocês me respondam. Então ele sofreu bastante, né? Muitas sofrimentos carnais, né, no caso. Tipo, ele tinha muita dor, né? Acredito ele que foi também espancado e tudo. Mas ele continuou firme e forte com a decisão do eu sei, eu creio. Ele não mudou a opinião dele. Dos versículos 18 ao 24, Abinadi ele é levado à presença do rei. Então ali Abinadi ele teve a oportunidade de falar essas palavras com bastante firmeza. Acredito que talvez vocês já passaram por uma situação como essa, na escola, ou na comunidade, ou na família, onde tiveram que defender a religião de vocês, certo? E Abinadi, com todas as suas forças, as que restavam ainda, ele conseguiu defender a verdade daquele momento. Ele não se intimidou, arrodeado de pessoas, arrodeado pelo rei, por todos aqueles sacerdotes. Ele não se intimidou em dizer a verdade para aquelas pessoas, né? Então ele, desde o começo, ele defendeu a verdade. Até mesmo porque os sacerdotes tentaram confundi-lo, né? Tentaram falar muitas coisas para que ele pudesse ficar confuso. Mas Abinadi ele não ficou confuso, pelo contrário, ele repreendeu o rei. Então, nos versículos 23 a 30, certo? Gostaria que vocês acompanhassem aqui só esse versículo. Ele fala que, diz assim, no versículo 26, ai de vós por perverterdes o caminho do Senhor, pois se entendeis essas coisas, não haveis ensinado, portanto, haveis pervertido o caminho do Senhor. Então, se Abinadi tocou nesse assunto, é porque eles tinham conhecimento da verdade, eles haviam sido ensinados desde criança os caminhos que deviam trilhar, certo? E eles faziam aquilo por libertinagem mesmo, por rebeldia. No versículo 26 ele diz, ai de vós por perverterdes o caminho do Senhor, pois se entendeis essas coisas, não havereis ensinado, portanto, havereis pervertido os caminhos do Senhor. Então,
ali Abinadi disse claramente que o rei Benjamim, quer dizer, o rei Noé, ele tinha a responsabilidade de cuidar daquele povo. E que eles foram os que perverteram os caminhos, que puderam desviar todas aquelas pessoas do caminho da verdade. Então, quantas pessoas hoje existem que estão desviando as pessoas da verdade? Por exemplo, até pessoas que conheciam a verdade desde criança, que foram ensinados a viver o evangelho, do nada eles decidem mudar seus corações, são cegos pelas artimanhas do inimigo, né? São cegados pelo orgulho, como aconteceu com o rei Noé também, pelas riquezas, e aí eles acabam desviando pessoas do caminho certo? Então, naquele momento, Abinadi, ele perguntou se eles viviam os mandamentos. E aí eles falaram, não, nós vivemos sim. Nós vivemos a lei de Moisés. E aí Abinadi ficou confuso, pensando, puxa, como é que eles vivem a lei de Moisés se eles estão fazendo tudo isso errado? Tem várias esposas, estão roubando, sendo desonesto, enfim, adorando imagens. Né? Então, Moisés ensinou por meio dos 10 mandamentos, né, o que o povo de Israel deveria fazer. E até então, aqui é a prova que o rei Noé, juntamente com os sacerdotes, eles tinham conhecimento da verdade. Só que eles distorciam a verdade. Então, eles não viviam esses ensinamentos. E aí foi naquele momento que Abinadi ele aproveitou a oportunidade para ensinar eles os que eles tinham aprendido, né, era verdade. E ele ensinou que se guardássemos os mandamentos de Deus, seríamos salvos. Então, no versículo 31 ao 33, ele fala, né? Abinadi, porém, disse, sei que se guardardes os mandamentos de Deus, sereis salvos. Sim, se guardardes os mandamentos que o Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, dizendo. Então, ele disse que eles deveriam viver aqueles 10 mandamentos, e eles não viviam. Até então, lembre-se que Cristo ainda não tinha nascido, né? Então eles não tinham conhecimento dos ensinamentos do Salvador. Então eles tinham que viver as mesmas leis que Moisés ensinou ao povo de Israel. Então, eles não cumpriram aqueles mandamentos. E você, conhece os 10 mandamentos? Você já estudou sobre os 10 mandamentos? Será que você sabe, sem pesquisar no Google, ou sem pesquisar nas escrituras, quais são os 10 mandamentos? Então, esse é meu primeiro desafio para vocês, certo? Aqui embaixo eu vou colocar uma gravura, onde vai ter as placas, né, de pedra dos 10 mandamentos, onde foi escrito por Moisés. E vocês vão tentar, não precisa ser em ordem, certo? Mas vão tentar escrever os 10 mandamentos. Sejam honestos com vocês mesmos, certo? Não tentem pescar, certo? Façam uma lista dos 10 mandamentos, do que vem na sua cabeça, tá? Não é uma prova, não é um teste. Eu só quero que vocês saber se vocês compreendem se existe o entendimento dos 10 mandamentos, tá certo? Então, continuando, certo? No capítulo de Mosias, certo? Mosias no capítulo 13, certo? Versículo 5, ele fala o seguinte. Desculpa, no versículo 11, 13 e 11. E agora vos leio o restante dos mandamentos de Deus, pois percebo que não estão escritos em vosso coração. Percebo que haveis estudado e ensinado iniquidade durante a maior parte de sua vida. Então, aqui, Abinadi ele pergunta que eles não tinham escrito no coração deles, só estava escrito no papel, ou então nas pedras, né? Mas dentro do coração deles não estava escrito os 10 mandamentos. Então, o que nós podemos fazer para escrever esses 10 mandamentos nos nossos corações, né? E vivermos ele de maneira certa, certo? Então, Noé procurou fazer com que Abinadi fosse morto. Abinadi começou a recitar passagens das Escrituras e provavelmente o rei e seus sacerdotes conheciam e evidenciava a iniquidade deles. Então, naquele momento, né, Abinadi começou a recitar todas as Escrituras, né? Então, que escrituras foram essas? Quais foram as escrituras que ele recitou? Provavelmente foi os 10 mandamentos, tá certo? Então, para finalizar nossa aula, continuando no versículo de 27 a 14,
ele explicou uma coisa muito importante, certo? E é isso que eu quero que vocês entendam agora, a importância de que vocês possam ler essas escrituras. Abinadi, ele explicou que não era somente pela lei que eles poderiam ser salvos, que era necessário que houvesse uma expiação, né? A grande expiação, que era do Salvador Jesus Cristo. Até então ele não havia nascido. Então, eles disseram que não adiantava eles só lerem aqueles mandamentos e viver. Eles tinham que fazer muito mais. Como nós já estudamos nas aulas anteriores, nós somos servos inúteis, sempre seremos servos inúteis. Sempre é necessário que possamos fazer algo mais. Então ele explicou que mesmo vivendo aqueles mandamentos, eles tinham que viver muito mais. Eles tinham que aguardar a expiação de Cristo em seus corações, né? Acreditar que o Salvador, ele seria o mediador de todas as coisas, que nós receberíamos o perdão dos nossos pecados. Para finalizar, o Elder Dallin H. Oaks falou o seguinte: após toda a nossa obediência e nossas boas obras, não podemos ser salvos da morte nem das consequências de nossos pecados individuais sem a graça oferecida pela expiação de Jesus Cristo. O livro de Mórmon deixa isso bem claro. Ele ensina que a salvação não se alcança somente pela lei. Em outras palavras, a salvação não advém simplesmente do cumprimento dos mandamentos. Mesmo aqueles que procuraram obedecer e servir a Deus de todo o coração, poder, mente e força, são servos inúteis, como eu já mencionei. O homem não pode conquistar sua própria salvação. Então, nós precisamos da expiação de Cristo. Por isso que é tão importante nós tomarmos a decisão de dizer, eu sei, eu acredito. Né? Porque nós precisamos saber claramente que, por meio de Cristo, que nós podemos ser salvos um dia. Certo? Então, eu sei que Cristo vive e Ele ama cada um de nós. E nós temos que ter essa certeza nos nossos corações. Sermos valentes, como Abinadi foi na presença do rei Noé e dos sacerdotes, certo? Então, o exercício de casa vai ser, vocês vão tentar escrever os 10 mandamentos sem pescar, tá bom? Vou mandar o desenho das placas, vocês vão escrever lá. E também das placas de pedra. E eu vou mandar uma gravura para vocês, que é a cena onde o rei Abinadi, né? Quer dizer, o rei Noé está na frente, Abinadi está na frente do rei Noé. E eu gostaria que vocês me dissessem o que aquela gravura ela representa para vocês, certo? Quais são as partes que vocês perceberam assim, puxa, por que isso está acontecendo? Por que tem que ser desse jeito? Né? Aí vocês vão ver as formas que eles vão estar vestidos, a forma como eles vão estar fisicamente, certo? Né? A forma como eles vão estar naquela cena, eu gostaria que vocês me interpretassem aquela cena. O que ela representa para você, certo? O que essa gravura ela representa no sentido que nós aprendemos agora. O fato de nós, mesmo com tanto sofrimento, com tanta dor, nós não deixarmos de acreditar no Deus tão maravilhoso que é o nosso. Sei que essas coisas são verdades e deixo essa aula com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá bom? Então não esqueçam, mesmo vendo esse vídeo, é importante que vocês leiam o livro de Mórmon. Tá aqui do avesso porque eu estou usando a câmera, né, no selfie. Tá bom? Mais um forte abraço e até a próxima aula.